Homens que deixaram bons exemplos. Caleb, um homem confiante. Caleb foi um homem assim. Ele e Josué foram 2 dos 12 espias enviados por Moisés à terra prometida para espiar a terra com a intenção de observar, analisar o que havia na terra prometida e o que seria necessário para conquistá-la. O relatório geral dos 12 espias era que a terra era boa, mas que os povos que habitavam nela eram gigantes. Portanto, para 10 deles, impossível de ser conquistada. Porque para eles, esses 10 espias, eles, os hebreus, eram gafanhotos em relação aos gigantes. Olha o que diz o texto. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Número 13, 33. Então, para aqueles 10 grupos, para aqueles 10 do grupo de 12, os hebreus eram como gafanhotos, não tinham condições alguma de conquistar a terra prometida por causa dos gigantes que ali habitavam. Porém, para Caleb e Josué, era o contrário. Os gigantes eram como gafanhotos na mão do Deus Todo-Poderoso. Caleb disse: o que são os gigantes? Descendentes de Anak, em comparação ao Deus Todo-Poderoso. Olha, meus irmãos e amigos, que visão diferente de 10 pessoas e de 2. 10 achando impossível de conquistar porque eles estavam olhando aos olhos humanos, e 2 olhando aos olhos de Deus, sabendo que o Deus Todo-Poderoso, que nada é impossível para ele. Confiante no poder de Deus, então Caleb desafiou a multidão que os outros viam como um obstáculo, ele viu como uma oportunidade. Ele disse lá em Números 13, 30, subamos e tomamos posse da terra, porque é certo que venceremos. O que Caleb estava verbalizando era fruto da sua fé no Deus de Israel, no Deus que tudo pode, no Deus que tudo conhece. Caleb também teve coragem necessária para confiar nas promessas de Deus. Ele foi um de sua geração que confiaram plenamente nas promessas do Senhor. Por isso, ele foi uma das pessoas, entre as poucas, que tinham mais de 20 anos na época do Êxodo, que obteve permissão de Deus para entrar na terra prometida. Olha como a confiança desse homem, olha como a fé desse homem fez uma diferença enorme na sua vida. Ele, pela confiança que ele tinha no Deus Todo-Poderoso, que aqueles gigantes não eram nada diante de Deus, ele conseguiu a permissão de entrar na terra prometida, coisa que poucos conseguiram naquela época. Vocês podem ler lá em Êxodo, em Números, Deuteronômio, onde a maioria das pessoas que saíram do Egito ficaram pelo meio do caminho, ficaram no deserto. Então, meus irmãos e amigos, diante deste belo exemplo deixado por Caleb, deixo aqui 2 perguntas para nós, para que você e eu possamos meditar. Primeira, quando você está diante de uma grande decisão a ser tomada, você vai pela maioria ou busca fazer o que é correto, o que é verdadeiro? Aqui nós observamos, 10 estavam dizendo que era impossível. Apenas 2 estavam dizendo, sim, é possível. Não pelos nossos méritos, não pela força do nosso braço, mas por causa do Deus Todo-Poderoso. E você, quando está diante de uma decisão, você olha o que a maioria está tomando, a decisão, ou você busca o que é verdadeiro, o que é correto? Você busca as verdades vindas da palavra de Deus.
E a segunda pergunta: como está a sua confiança em Deus? Assim como Caleb, você é confiante nas promessas de Deus? Se você estivesse nessa situação, estaria do lado dos 10 ou do lado dos 2? Pense nisso, use esse exemplo de Caleb, seja um homem confiante, não na força do seu braço, não na força do seu dinheiro, não na força daquilo que você tem materialmente falando, mas porque você crê num Deus todo-poderoso e que pode todas as coisas. Que Deus assim os abençoe. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus e para a glória dele, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo.